ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 139, por favor. Glória a Deus. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar. Eu vou orar agora pela pregação, mas eu gostaria que os irmãos agora me acompanhassem nessa oração com a leitura desse Salmo. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor sonda, o Senhor conhece todo o seu povo. O Senhor sabe de tudo, ó Pai, que se cerca a nosso respeito. O Senhor, Pai, sabe de tudo que está em nossos corações, em nossas palavras, em nossos lábios. O Senhor, Pai, está totalmente ao nosso derredor, não somente neste local, mas em todos os locais onde nós estamos. Até mesmo quando dormimos, até mesmo quando estamos tomando banho, até mesmo, Pai, quando estamos sozinhos no trânsito, com ônibus, uma condução, andando pela rua, quando não somos conhecidos de pessoas. Pai, é maravilhoso a Tua onipresença, é maravilhoso toda a Tua ciência, Pai, sobre nós. Não há um local no mundo, no universo, na face da terra, que possamos nos esconder de Ti. Pai, não há lugar alto nem lugar baixo que estejamos ausentes de Ti. A Tua mão nos guia, ó Pai. Por isso, Deus Todo-Poderoso, não há escuridão que seja escuridão para Ti. Não há escuridão que esconda alguma coisa de Ti. Não há nada dentro de nós que o Senhor não o tenha feito e não o conheça. Por isso, ó Deus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos esse momento. Nós agradecemos, ó Pai, e nós Te amamos, ó Deus. Por isso, fala com o Seu povo. Fala com cada um de nós que estamos aqui, ó Pai. Porque as Tuas palavras são preciosíssimas para o Seu povo. Nós precisamos de Ti. Porque nós precisamos nos sondar do Senhor. O Senhor vem sondar o Seu povo nesse momento. Para que o Senhor seja adorado, louvado e engrandecido. E que não seja uma mera pregação, não seja um mero falar, uma mera meditação intelectual, mas seja ação do Espírito Santo, com o Teu poder de misericórdia, de graça, de amor, de justiça, de santidade, manifestando-se em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler então o Salmo 139 agora, amados? Senhor, eu leio um versículo, os irmãos leem outro, tudo bem? Amém. Eu vou começar. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes do meu assentar e do meu levantar, e longe estendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, lá está. Se fizer na terra, a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará, e a Tua destra me guiará. se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Ainda as trevas me envolvem de Ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu Te louvarei, porque de um modo seguro e tão maravilhoso Tu cuidas. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu corpo, ainda eu fora. E no Teu livro todas essas coisas foram escritas,
as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam maior número que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me. Agora gostaríamos de ler os dois últimos juntos, vamos lá? 1, 2, 3. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O pessoal do Ministério das Palmas, podem dar palmas. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Podemos assentar, amados. Glória a Deus! Quando aconteceu toda essa questão desse conflito com relação a esse pecado, eu fui orar e eu me deparei com este salmo. E lendo este salmo, amados, ele realmente é um salmo apenas de oração. Ele é um dos mais belos salmos que existem. Se os irmãos olharem para ele detalhadamente, ele é... Como que eu posso falar? Ele é um salmo que descreve praticamente, poderíamos dizer assim, perfeitamente Deus. Ele descreve quem é Deus. Ele fala quem é Deus. E ele fala, amados, da nossa pequenez. Ele fala da grandeza de Deus e de como nós somos pequenos. Então, só para a gente ter uma noção, só para ter uma ideia, mas não é esse o aspecto que a gente vai meditar hoje. Mas esse salmo ele trata de 4 coisas importantíssimas de Deus, que acredito que seria... nós não podemos nos esquecer e precisamos guardar. Do versículo 1 ao 6, ele vai tratar da onipresença de Deus, a presença de Deus em todos os lugares ao mesmo tempo, onde ninguém pode se esconder dele. Do versículo 7 ao versículo 12, do versículo 1 ao 6 é a onisciência. Ninguém consegue esconder nada de Deus e ele conhece tudo que nós fazemos. Do versículo 7 ao 12 é a onipresença. Ninguém consegue se esconder de Deus. Nós não conseguimos. E do 13 ao 18 nós vemos a onipotência. E do 19 ao 24 nós temos aqui uma coisa importantíssima, que é a total pureza de Deus. Então são 4 aspectos aqui, 4 características, 4 coisas de Deus que nós temos aqui nesse salmo. E só nesse salmo nós temos muita riqueza sobre Deus. E quando a gente para olhar para Deus, quando a gente para ler este salmo e começa a ler ele, no versículo 1, tu me sondastes e me conheces. Amados, quem de nós conheces e nos sonda? Nem nós mesmos. Amados, olha que realidade que nós temos no versículo 1, 2 e 4. O 2 vai dizer, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. A gente vai pular para o 4 agora. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. O Senhor tudo conhece. Qualquer um de nós aqui tem pensamentos que nós muitas vezes temos vergonha só de pensar que a gente pensou em tal determinada coisa.
A gente fica pensando, se alguém passasse pela mente uns dos outros aqui, um dia, seria horrível. Isso só entre nós. Sem levar em consideração outras pessoas. Vamos olhar somente assim entre nós mesmo. Às vezes a gente pensa coisas absurdas e a gente se pega ali, de repente, perdão, Senhor, o que eu estou pensando? Ou por que isso veio na minha mente? Amados, imagina que Deus, Ele sonda isso, Ele conhece isso, e nem por isso Ele rejeita a presença dEle de nós. Nem por isso Ele rejeita as nossas orações. E isso nos gera dois sentimentos. Isso nos gera, na verdade, dois sentimentos ou duas emoções, que seria alegria e medo. Nós ficamos felizes porque, mesmo sendo dessa maneira, Deus, Ele continua olhando para nós. Ele continua não nos vigiando simplesmente como alguém que está para julgar, mas como alguém que ama. Glória a Deus. Como alguém que ama. E a gente vai ver isso no final do capítulo. Mas também gera medo, porque nós também podemos pegar e falar, gente, espera um pouquinho. Tudo bem, tal pessoa não vai saber o que eu penso dela, ou talvez o mal que eu pensei de alguém, a pessoa talvez que nós pensamos, não vai saber. Mas Deus o sabe. Deus o sabe, Deus pode falar para essa pessoa, ou Deus pode julgar esse meu pensamento. Isso também nos gera medo. Nos gera medo. E mesmo assim, Deus não nos rejeita. O versículo 3 e o 5, eu vou ficar intercalando, amados, porque eu achei que esse salmo ele dialoga muito dessa maneira, de maneira cruzada. Os versículos eles se cruzam. Eles não são algo sistemático, ele se cruza. Olha, lê o 3 comigo, olha só. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Agora pula para o 5. Tu me cercaste por detrás, por adiante, puseste sobre mim a tua mão. Olha só, amados. Quando nós andamos, o Senhor está ao redor de nós. Quando nós nos deitamos, o Senhor está ao redor de nós. E o Senhor sabe para onde nós vamos e para onde nós não vamos. Ele está lá na frente, Ele está lá atrás, tanto no tempo quanto no espaço, e Ele está por cima. Eu até vi alguém meditando nesse salmo e colocou como título também, Encurralados por Deus. Mas se for esse o título que Deus permitir para a internet, o último vídeo que nós mandamos foi como você quer conhecer a Jesus, ou você conhece Jesus, não lembro agora exatamente se é uma pergunta, se é uma afirmação. Mas hoje nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos entender que esse é o nosso Deus. Ele nos cerca. Não há nada que nós consigamos ou queiramos, por mais que queiramos, esconder dele. E nós não temos como fugir. Nós estamos em suas mãos, nós estamos na sua presença, nós estamos diante dele a todo instante. Não há, amados. E esse é o Deus que zela e que cuida a todo instante. Ele está de olho em nós, não é simplesmente para nos julgar. Mas vamos entender aqui mais alguns versículos. Porque o versículo 6 ele vai dizer o seguinte: tal conhecimento é para mim maravilhoso, tão alto que não posso atingir. Amados, nós podemos dizer que conhecer a Deus é inacreditável. É só pela fé que a gente tenta conceber isso. Esse conhecimento ele é muito alto. Saber disso sobre Deus, conhecer isso sobre Deus e buscar entender isso sobre Deus é algo que talvez nós não entendamos. Mas a gente entende, amados, muitas vezes, quando nós somos confrontados pelo pecado, quando a gente acha que só Deus sabe mesmo. Só Deus sabe. E Ele fala para quem Ele quer. E Ele revela para quem Ele quer. Tanto coisas boas, quanto as coisas para nos chamar a atenção, para nos disciplinar.
E Ele faz isso por amor. E o versículo 7 vai dizer: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Nós não temos nenhum local para nos esconder. Vocês lembram da história de Jonas? Eu gostaria de falar até a história de Sansão. Sansão achou que tudo que ele fazia estava tudo bem, mas não. Ele estava desobedecendo a Deus. E Deus pesou a mão nele. Mesmo assim usou ele depois. Mas ele precisou passar por aquilo, por conta da obstinação dele. Por isso que nós agora estamos lendo isso, para que toda obstinação caia por terra em nome de Jesus. Para que nós tenhamos um quebrantamento diante desse Deus. Nós saibamos que esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está aqui agora e conhece todos os corações nossos ao mesmo tempo. Todos, não tem nada. Eu não sei, amados, mas na minha insignificância, a gente vê, por exemplo, quando a gente constrói alguma coisa. Né? Nós construímos aqui esse salão, e eu sei que se eu perguntar para o Rafael, você lembra onde é que tem as mestras? Ele vai falar certinho onde ele colocou as mestras no contrapeso. Porque ele conhece aquilo que ele fez. Amados, Deus nos fez. Se nós somos homens e podemos afirmar algo com relação a algo concreto, material, que vai perecer uma hora ou outra, né? A gente sabe que nada dura para sempre. Imagina Deus que fez algo tão perfeito como o nosso corpo, alma e espírito ainda. Ele é o fabricante dessas três coisas. Aquilo que nós fazemos, digamos, tem apenas um corpo, não tem espírito, não tem alma. Aquilo que nós fazemos como homens, né, tem apenas um corpo, seja até mesmo uma comida, seja uma construção, seja até mesmo algo de madeira como esse púlpito, não importa, isso é só um corpo, ele não tem alma, ele não tem espírito. Mas Deus, ele provê alma e espírito para a sua criação. Isso é maravilhoso. Ele dá vida, ele é doador de vida. Então, esse não é simplesmente um Deus que ele existe ou não, porque nós aqui vemos toda a onipotência, onipresença dele, mas não é apenas um Deus que apenas existe ou não, ele é um Deus que é. Ele é um Deus em essência. Ele é um Deus que está presente em todos os lugares. Ele não é... a questão não é se ele existe, a questão é que ele é. O louco diz em seu entendimento, não há Deus. Não, ele é louco, ele não tem entendimento. Porque o nosso Deus, ele não somente existe, ele é Deus. Ele está em todos os lugares. Ele está dentro de nós. Ele está ao redor de nós. Não temos como fugir. Não temos como nos esconder, não temos como nos ausentar da presença poderosa de Deus, poderosíssima de Deus. E por isso que eu vou abrir agora em Isaías 46:10, se os irmãos puderem me acompanhar. Mas deixa marcado o Salmo 139 que nós vamos voltar lá. Diz assim, amém? Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos para Isaías, vamos dar uma pausa aqui, depois nós vamos para outra página de Isaías. Sabe, amados, e aí eu fico pensando, poxa vida, Deus é Pai, Deus é Pai. E nós, como temos diversos pais aqui, recentemente foi o Dia dos Pais, e Deus na sua onipresença e onipotência, em todo isso que Ele é, que Ele simplesmente é, Ele cuida de nós, mas muitas vezes nós ainda caímos em pecado. E aí nós nos perguntamos, mas por que Deus permite? Nós como pais sabemos. Nós olhamos para os nossos filhos e a gente alerta a eles, filho, não vai por esse caminho. Se nós que temos uma pequenina experiência perto da sabedoria de Deus, da ciência de Deus, podemos avisar um filho, seja ele criança ou adulto, não importa,
de que o caminho onde ele vai trilhar, a gente tem um conhecimento, e isso a gente já sabe de antemão, quem dirá Deus? Quem dirá Deus? E é isso é maravilhoso, amados. É isso que nós temos de entender. Nós temos de olhar para esse salmo como nós olhássemos para o nosso Pai. O nosso verdadeiro Pai. Ele nos cuida dessa maneira. Este é um salmo que expressa o amor e o cuidado de Deus. Acima de tudo, nós não temos como sumir, como sair desse cuidado. Mas mesmo quando estamos em pecado, Deus permite, mesmo por amor. Mesmo por amor. É o 139, versículo 13. Eu vou ler novamente, perdão, amados. Vamos lá. Pois possuíste as minhas entranhas e cobriste-me no ventre de minha mãe. A Bíblia da Cecília está rins no lugar de entranhas. Tem mais alguém que tem rins no lugar de entranhas? A rins na sua? No meu interior. E tu me cresceste do seio de minha mãe. Exatamente. O que acontece, amados? Realmente, aqui a palavra é rins, não é entranhas. Não é. A palavra no original é rins. E aí eu me perguntei, e a Nadim até inclusive me ajudou bastante nesse sentido. Por que rins? Por que a palavra fala tanto de rins? E não somente aqui, nós temos em Provérbios, nós temos em diversos outros salmos, em diversas outras passagens bíblicas, vai falar rins, não fala em entranhas. E aí eu procurando, então descobri muitas coisas a respeito dos rins. Mas antes, vamos lá para o versículo 23. O 23 vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha só, agora eu acho que a versão de todo mundo está coração. Não tem nenhuma versão aqui que tenha alguma coisa diferente, correto? Certo? Então vamos pegar esses dois versículos, rins e coração. O que isso significa? Vamos pegar pelo órgão. O coração, ele bombeia sangue. O rim, ele filtra sangue. O coração, ele bombeia a vida. E o rim, ele vai filtrar essa vida e vai tirar as escórias do sangue. E é isso que sai na nossa urina. O que sai na nossa urina é o que o sangue não aproveita. É o que o corpo está rejeitando. E é o que o rim vai jogar fora. Entendem, amados? Ou seja, e o sangue simboliza a vida. E essa vida, ela é bombeada por um órgão e ela é filtrada por outro. Constantemente. 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 Isso não para. Isso é o dia inteiro nas nossas vidas. O nosso corpo, ele é uma máquina perfeita, porque é como se ele tivesse... Qualquer máquina dessas, ela precisa estar ligada à energia elétrica. No entanto, o nosso coração é como se ele tivesse uma bateria aqui dentro que só quem desliga é Deus. O nosso coração, ele é uma máquina perfeita. Perfeita porque ele tem vida. Ele não tem nenhum fio ligado, ele não tem nenhuma luz solar, nada. Ele vem de Deus. E aí o que acontece, amados? Outra simbologia do rim e do coração. O coração, ele é o local dos sentimentos e das emoções. O rim, ele é o local do caráter, da índole. Aquilo que vai dirigir as nossas ações. É aquilo que nós olhamos para uma coisa e nós falamos se é certo ou errado. Alguém só pode ter um caráter realmente digno de dizer que ele é bom ou ruim se esse caráter for provado. Quando alguém, por exemplo, aceita um suborno, um político se diz, não, eu sou um político de caráter, mas ele aceita um suborno, significa que ele não tem caráter, significa que o rim dele não filtra, vamos dizer assim. Nessa simbologia, vamos pegar um rim que não filtra, tá bem? Agora o coração ele é a sede das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos. Como assim? Emoção é aquilo que nós agimos, é o nosso resultado acerca de uma ação. Por exemplo, quando choveu hoje de manhã, a nossa tendência é, puxa vida, ficar triste porque está chovendo, nós sabemos de todas as complicações que existem de uma chuva, mas instantaneamente nós, como bons cristãos, nós vamos olhar, não, mas eu tenho que dar glória a Deus, e aí a gente já se alegra. Isso é emoção.
O sentimento é aquele amor que vai fazer com que nós digamos: eu quero ir, eu quero sair, mesmo assim, da minha cama, com essa chuva, da minha casa, para adorar o Senhor. Porque eu amo o Senhor. Isso é amor, isso é sentimento. Graças a Deus. Entende? Então isso é o coração. Agora vamos pegar o que a palavra diz que Deus faz com isso. Primeiro, o versículo 13 do Salmo 139, possuíste os meus rins. Vamos colocar a tradução correta. Possuíste, ele possui o nosso caráter. Ele possui na mão. Ele tem na mão dele. Amados, qualquer coisa que cabe nas nossas mãos é algo muito pequeno, muito significante e algo que a gente consegue dominar, não é? É algo que a gente, olhando, a gente consegue ver por completo. É algo muito pequeno. Entende? Então Deus, ele tem o nosso caráter dessa maneira. O nosso caráter. Ele está dentro de nós de uma maneira que ele está aqui olhando os nossos rins e sem nos matar, sem nos destruir. No Antigo Oriente, na Babilônia e em outros países, era costume ver o futuro das coisas pelos rins dos animais ou pelo coração. Então, os bruxos, magos, quando eles queriam fazer uma adivinhação, eles pegavam o coração e o rim no animal, abria e ficava olhando. Era uma prática desse tempo. Tanto é que se nós olharmos lá em Levítico, eu não vou me recordar exatamente a palavra, mas em Levítico é muito claro que os rins e o coração deveriam ser queimados. Justamente já para evitar essa prática no meio do povo de Deus. Mas Deus, ele vai muito além dessas práticas, muito além desses deuses. E ele não somente, ele olha para o rim de alguma coisa para saber o futuro, não, ele tem isso na mão. E ele tem de nós, seres humanos. Seres humanos, ele tem nas mãos dele. Ele possui, ele tem controle. Ele tem o nosso coração. O que significa? Que Deus, ele sabe, e ele vai falar, sonda e conhece o meu coração. Ele conhece as nossas reações diante de tudo que acontece entre nós. Ele conhece. Ele sabe o que nós vamos fazer. Ele sabe, inclusive, se nós somos capazes de fazer. E é por isso que o inimigo trabalha tanto na nossa mente, dizendo que nós não somos capazes, que não podemos fazer alguma coisa que justamente, muitas vezes, Deus ordenou. E se Deus ordenou, é porque Ele conhece verdadeiramente, lá no seu íntimo, lá no meu íntimo, lá no nosso íntimo, que nós conseguimos. Foi Ele quem fez. Foi Ele quem fez. Essas paredes, elas estão rebocadas, certo? Né? Muitas paredes, elas têm os conduítes, a gente como pedreiro, a gente como faz tudo aqui, a gente consegue quebrar e achar aquilo. Amados, Deus vai muito além, Ele não quebra, Ele entra, Ele já está lá, Ele já possui na mão, Ele está aqui olhando, foi Ele que fabricou, cada um de nós. Nós não estamos sozinhos e não estamos alheios a nada no universo. E Deus examina todas as coisas. Entende, amados? É uma análise que só o Senhor pode fazer. É só Ele que tem esse poder. Mas ninguém na face da terra tem. Às vezes nós ficamos com medo. Ficamos com medo de pessoas, mas, amados, pessoa nenhuma tem esse poder. O Senhor Jesus, Ele deixou muito claro. Não tenham medo daqueles que lançam o corpo no fogo, mas tenham medo daquele que lança a alma no inferno. É exatamente isso aqui. Exatamente isso que nós temos aqui. Agora, eu gostaria só de fazer um adendo do versículo. Vamos continuar então? Olha só. Versículo 14, 15 e 16. Vai dizer o quê? Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A alma aqui, ela tem uma das traduções é consciência, né? A nossa psique, até no grego, depois do Novo Testamento, a alma sempre tem a ver com psique. Ou seja, amados, nós sabemos que o nosso Deus foi Ele quem nos fez. E nós precisamos louvar a Ele. É maravilhoso imaginar como Ele construiu o nosso corpo.
como Ele permite, como Ele dá vida, como Ele conduz o nosso corpo a crescer. Mas não somente o corpo, a alma e o espírito dentro. Ele está todo dia. Em todas as vezes que nós caímos, Ele está lá dentro de nós, falando, não, filho, vamos, eu te conheço, eu não te fiz para isso. O projeto original não é esse. O projeto original que eu fiz não é para isso. Deus, Ele não é como nós, seres humanos, que projetamos uma coisa, fazemos, e esse projeto dá errado. Não, esse projeto de Deus, ele é perfeito. Só que existe uma pecinha que sempre vem, é a pecinha do pecado. Essa pecinha está intrínseca em nós. E essa pecinha Deus conhece muito bem. E é por isso que Ele sonda o caráter e os sentimentos, os pensamentos. É por isso que Ele está muito além dessa peça. Ele está lá no nosso íntimo. Ele está falando conosco dia a dia. E muitas vezes, infelizmente, nós ainda conseguimos ignorar os avisos de Deus. E o versículo 15 continua: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Amados, Deus tem todos os dias muito bem registrados nele, todos os dias das nossas vidas. Está tudo diante dele. Aleluia. E aí nós pensamos, então por que Deus não permite que tal filho dele não peque ou qualquer coisa do tipo? É como eu usei o exemplo de nós como pais. Amados, nós sabemos, nós estamos avisando o nosso filho. E nós o deixamos para que ele aprenda. Para que ele aprenda. Deus avisa. Deus permite para que a gente venha aprender. Então nós precisamos aprender para não continuar precisando de uma disciplina, ou um castigo, ou uma consequência pior. E agora, amados, para concluir, eu gostaria de ler 3 coisas no versículo 23 e 24. 3 coisas que Deus faz. Agora que nós pegamos tudo isso que nós lemos até aqui, tudo que nós meditamos até aqui, a soma desse salmo, o que Deus faz com todo esse poder dele, com tudo que ele é, ele nos sonda, ele nos prova e ele nos guia. Deus, ele é onipresente, onipotente, porque ele nos sonda. Ele sabe, somente ele sabe, a maneira misericordiosa que ele vai nos vivificar. Só ele sabe. E ele vem sondando a nós. Ele vem, ele entra, e ele olha, ele analisa. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer, eu preciso provar meu filho para que isso saia dele. E aí, quando o salmista diz, prova-me, é como se ele dissesse, Senhor, me ensina. E se eu precisar, digamos assim, apanhar para isso, vamos usar uma linguagem que nós conhecemos, sofrer para isso, eu quero sofrer, mas eu quero aprender. Mas para que nós precisamos passar por situações assim? Porque muitas vezes, só dessa maneira, nós somos guiados pelo Espírito. Porque depois ele vai falar, guia-me pelo caminho eterno. Amados, nós somos sondados, nós somos provados e nós somos guiados. Olha só, nós poderíamos ser sondados, provados e reprovados. Mas esse não é o projeto de Deus. Deus quer sondar, Deus quer provar para corrigir, para que Ele guie. Deus quer guiar. Deus está disposto a guiar. Deus está nos guiando. E Deus continua guiando. Ele é o Pai que guia. Ele é o Pai que guia. Né? E Ele sabe tudo que nós precisamos na sua eterna misericórdia. Nenhum de nós temos como não ser sondados. Nenhum de nós temos como não ser provados. Mas todos nós podemos ainda, muitas vezes pela dureza do nosso coração, não querermos ser guiados. Muitas vezes a gente pode ainda ser teimoso e falar, não, Senhor, eu não vou por aí, eu não vou. Mas mesmo assim, amados, chega uma hora que Deus encurrala a gente.
E é por amor, para que a gente olhe e fale, realmente, eu não tenho outro caminho. Não tem outro caminho. A gente precisa estender a mão, segurar na mão de Jesus mesmo, segurar na Bíblia, pegar ela e falar, Senhor, eu não vou ignorar a tua palavra quando ela for dura para mim. Glória a Deus. Muitas vezes, né, as pessoas ainda hoje, elas têm um costume. Eu não sei, eu não quero condenar quem faz isso, de maneira nenhuma. Mas acaba acontecendo de gerar uma presunção. A pessoa abre a Bíblia para tentar achar uma resposta e aí cai uma palavra dura. Não, não é comigo não. Não, deixa. Não sei nem que Bíblia é essa. Eu vou pegar aquela lá que só tem os salmos. Mas, amados, a palavra de Deus, ela não é somente para isso. Ela não é somente isso. Ela é realmente um guiar. E esse guiar, ele vai contra a nossa natureza. E é aí que dói. A nossa natureza pecaminosa, ela é dolorida. Ela vai lutar, ela militar. Por isso que Deus sonda, por isso que Deus prova. Mas acima de tudo, Deus, Ele está disposto e Ele está aqui, nesse momento, guiando a sua igreja para Jesus Cristo. E como que se trilha esse caminho? Através do arrependimento. Em suma, amados, não adianta a gente saber que Deus é onipresente, que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, que Deus tem toda a pureza, que Deus é tudo isso, se nós não nos deixarmos guiar por Deus através do arrependimento. Não adianta a gente falar, sonda meu Deus, prova meu Deus, e não falar guia-me. Sabe? É como se nós disséssemos, nossa, Deus, tu és maravilhoso, mas eu não quero. Eu recuso, eu não quero. Não, amados, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos para ser guiados por Deus. E muitas vezes o guiar, o sondar vai doer, o provar vai doer, e o guiar vai doer mais ainda. Porque o guiar, ele parte muitas vezes para as nossas ações. E as nossas ações muitas vezes implicam em abandonar coisas que a gente não quer. E é algo maravilhoso, amados. Glória a Deus. Eu gostaria de encerrar então essa pregação. Gostaria de orar agora. Amém? Glória a Deus. Podem ficar sentados, quem quiser, fique à vontade. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como a tua igreja, ó Deus, clamando o seu sondar, o seu guiar, clamando o seu provar. Estamos aqui, ó Deus, dispostos, ó Pai. Estamos dispostos, ó Deus. Estamos aqui, Senhor, sedentos pelo teu guiar, pelo teu sondar, pela tua aprovação, Senhor. Perdão, ó Deus, os nossos pecados. Perdoa-nos, porque nada pode ficar oculto diante de Ti. Não há nada, Senhor, que o Senhor não saiba de nós. Não há nada que o Senhor não saiba sobre nós. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós clamamos, ó Deus, quebranta o nosso coração, dá-nos um coração igual ao Teu, disposto verdadeiramente a Te obedecer, para que o Senhor não seja apenas um Deus que nós conhecemos de palavras, de ouvir falar, mas que conheçamos no nosso íntimo, na transformação de dia a dia, porque Tu és um Deus com todo esse poder, e ainda assim está aqui dentro de cada um de nós. Ainda assim está nos sondando neste momento. Ainda assim está com os nossos rins, os nossos corações. O Senhor ainda assim está com o nosso caráter, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos nas Tuas mãos. Analisando, sondando para saber como corrigir e para que nós deixemos nos guiar. Por amor ao Teu nome, ó Pai. Guia-nos pelo caminho eterno. Não nos permita, ó Pai, sermos obstinados. Que a Tua igreja, ó Deus, seja uma igreja de quebrantamento. Quebranta-nos, ó Deus, segundo a porção das Tuas misericórdias. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.